Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje vamos falar acerca da arte na Grécia. Hoje é a segunda parte do vídeo, portanto vamos falar acerca do período clássico. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje estamos aqui para falar de arte na Grécia. Vamos fazer a segunda parte na arte na Grécia. Tivemos uma primeira parte a semana passada acerca do período arcaico, o primeiro período da história da arte grega. E hoje vamos falar acerca do segundo período, que é o período clássico. É um período que vai de 480 a.C. a 323 a.C. Este período é subdividido em três subperíodos, porque estamos a falar dos gregos, que são aquela civilização super racional. Ok. No primeiro período, o período arcaico, falámos da escultura, falámos da arquitetura, falámos da pintura, assim muito rapidamente falámos do Kouros, que era aquela representação do homem, aquela representação máxima e bonita, da busca da perfeição, da busca do movimento, da busca do realismo. Falámos do Parthenon, que é o exemplo máximo da arquitetura, e também falámos de pintura, que ainda estava um bocadinho colada à pintura egípcia. Agora, com o período clássico, as coisas vão mudar. Os gregos têm finalmente a sua própria identidade, estão um bocadinho afastados de toda aquela influência dos egípcios, e então falamos de três períodos dentro do período clássico. Três conquistas. Primeiro, a conquista do movimento. Segundo, a conquista da proporção. E terceiro, a maturidade. Vamos então começar com a conquista do movimento. E vamos começar também com a escultura, porque nós começamos sempre com a escultura, porque na época da arte grega, a escultura era a mãe de todas as artes, a mais importante forma de expressão artística, logo seguida da arquitetura. A pintura ficava para o final. Aliás, a pintura só começou a ter relevo muitos séculos depois. Até falámos do primeiro pintor famoso da história, que foi o Giotto, já em 1500 e troca o passo, ok? Então vamos então começar pela escultura, e nada melhor que começarmos com uma visão de uma escultura lindíssima do período clássico da conquista do movimento. Vamos ver. Estamos a ver aqui o Discóbulo. O Discóbulo é de um artista chamado Miron e é uma representação perfeita da conquista do movimento na arte grega. O Discóbulo é o homem do disco, mais uma vez as Olimpíadas aqui em destaque. Os gregos gostavam muito de corpos masculinos, achavam que eram muito bonitos, e então por isso é que nós temos muitas esculturas masculinas. Nós aqui no Discóbulo percebemos que há uma tentativa de conquistar o movimento. Aliás, se nós olharmos para ele, percebemos que há um trabalho de realismo. Por exemplo, o abdômen, estão a ver, o abdômen já está completamente trabalhado, não é aquela coisa completamente lisa. Não, há aqui uma busca do realismo e uma busca da perfeição. Não se esqueçam que os gregos são os pais da ideia de beleza clássica, por isso é que vai toda a gente para o ginásio, toda a gente ainda faz dieta para parecer uma estátua grega. O que é praticamente impossível, e agora conto-vos um segredo, porque os gregos não retratavam com um modelo, não senhor. Eles iam buscar parte dos corpos. Por exemplo, se eles viam uma pessoa na rua, achavam que ela tinha um lindo maxilar, iam lá e copiavam o maxilar. A seguir achavam umas mãos muito bonitas, iam lá e copiavam as mãos de outra pessoa. Depois viam umas pernas numa outra pessoa e copiavam. Portanto, isto é um puzzle de peças, estão a perceber? O ideal de beleza de grego, o ideal de beleza clássica grega é inalcançável, mas pronto, nós tentamos, não é? Vamos então ver o Discóbulo. O Discóbulo também no seu cabelo já está mais realista, lembram-se que aqueles cores tinham quase aquele cabelo tipo toalha de mesa, não é? Muito próximo ainda do egípcio. Aqui não, já há uma tentativa, não é absolutamente realista, mas já há aqui realmente uma tentativa de realismo por parte do cabelo. E depois temos as linhas guias. As linhas guias é algo que aqui conquistam o movimento. Se vocês olharem para esta escultura com muita atenção, conseguem traçar um triângulo que vai, se vocês olharem, do disco ao pé, do pé à cabeça e da cabeça ao disco, temos um triângulo. E também temos curva e contracurva. Se nós olharmos para ele, temos do braço à cabeça ao braço, portanto, braço, cabeça, braço, faz uma curva. E depois o corpo faz uma contracurva. É ou não é? Isto é a procura do equilíbrio. É o movimento, mas em equilíbrio. Eu não imagino a quantidade de estátuas que foram partidas para alcançar este momento. Ora, isto aqui é mais uma vez a prova de que os gregos, para além de serem artistas, são racionais, não é? Tudo isto é pensado. É pensado
movimento e é pensado em termos de equilíbrio, distribuição de peso, não é verdade? Portanto, deve ter havido aqui muitos ensaios até chegar aqui a este expoente máximo da conquista do movimento, que é a primeira parte da época clássica grega. É muito, muito bonito. Portanto, toda a escultura sugere movimento, por isso é que se chama a conquista do movimento. Agora vamos passar para a segunda parte, para uma outra fase do período clássico, que é a conquista da proporção. O que é a proporção? A proporção, de uma forma muito simples, é a relação de uma parte com o resto. Por exemplo, é a relação da minha cabeça com o meu corpo. Se eu desenhar uma cabeça muito grande e a seguir fizer um corpo muito pequenino, a proporção da cabeça vai esmagar o meu corpo. Portanto, não é correto. Portanto, é uma questão de equilíbrio. É equilibrar as coisas. E também sugere a proporção, a relação de nós com os outros. Por exemplo, o meu tamanho em relação ao tamanho do que está à minha volta. Não é? Isso chama-se proporção. Os gregos conquistaram a proporção estudando. Eu agora vou-vos mostrar mais uma vez uma escultura fantástica que vos vai fazer perceber muito bem esta conquista da proporção. Ora, este é o lanceiro das Olimpíadas. Chama-se Durífero. É uma escultura feita entre 450 a.C. e 440 a.C. e tem 1,98 m. É uma escultura naturalista, mas vê-se um idealismo da beleza masculina. Ele é perfeito e ele é proporcional. Porquê? Ora, os gregos definiram um cânone de proporção. Um cânone que foi usado durante toda a arte grega e que depois foi usada é usada até hoje. Pronto. Vemos um exemplo disto no Renascimento, vemos um exemplo disto no Neoclassicismo, mas vemos o exemplo disto ainda hoje em qualquer escultura. Eles definiram a regra de proporção perfeita, que é, dentro do corpo de um homem adulto cabem 7 cabeças. Ok? Eu tenho a minha cabeça, por isso é que quando nós começamos a desenhar, começamos sempre a desenhar pela cabeça, depois medimos o tamanho dessa cabeça e o corpo vai ser 7 vezes essa medida. 1, 2, 3, 4, por aí abaixo. Estão a ver? E isto dá uma proporção correta. Portanto, dentro de um corpo cabem 7 cabeças. Depois, nas estátuas, a medida entre os dois mamilos também é o tamanho de uma cabeça. E isto continua, quer dizer, as estátuas são praticamente uma fórmula matemática, isto é a racionalização absoluta da arte. Por exemplo, o tamanho da boca é a distância que vai entre o centro deste olho e o centro deste olho. Se traçarmos uma linha, é isto, não é? A distância que vai entre dois olhos é igual ao tamanho de um olho. Se nós medirmos, está aqui. Por exemplo, o tamanho do pé é a distância que vai do cotovelo aqui. É tudo assim. E esta estátua é perfeitamente isto. Portanto, foi a conquista da proporção, que é algo que é usado até aos dias de hoje. E ele é perfeito, é proporcional e é lindíssimo. O Durífero. Agora vamos falar acerca da pós-grega, que também tem a ver com proporção e que foi uma grande conquista também dos gregos e também é algo que foi repetido e é repetido até hoje. Estou a falar do contraposto. O contraposto é algo muito importante na história da arte e eu vou explicar o que é. Lembram-se das esculturas egípcias? As perninhas e os pezinhos estavam assim, direitinhos, chapados, não é? Como se estivessem colados ao chão. Ora, o contraposto não é mais que levantar um pé de apoio. Nós temos uma escultura grega e eles levantam um dos pés de apoio. Ao levantar este pé, a perna sobe e o quadril fica ligeiramente em contrapeso. Isto é um contraposto ao contrapeso. Portanto, isto faz o quê? Faz com que a estátua tenha movimento. Isto foi tão importante que foi usado depois no Renascimento. Temos um exemplo perfeito no David, do Miguel Ângelo, das esculturas mais famosas do mundo. Também temos um exemplo na pintura. Já falámos aqui do Botticelli, que fazia isso com a sua Vênus de Milo. Ela também está em contraposto. Não é bem um contraposto verdadeiro, mas é falso. Mas, ou seja, isto foi levado não só para a escultura, mas também para a pintura. Vejam bem a importância. Vamos agora olhar para um exemplo perfeito de proporção e de contraposto. Esta escultura é conhecida exatamente por ser o exemplo perfeito disto. Vamos ver. Chama-se Apolo. É lindíssima. E, eu estou emocionada porque eu adoro esta escultura. Acho que ela é fantástica. É um exemplo perfeito de contraposto. Tudo aqui, temos a libertação de um pé. Portanto, tudo aqui dá a ideia de movimento. Temos o quadril que não está alinhado. Portanto, temos aqui, finalmente, a maturidade da proporção. E a maturidade grega significa a conquista da beleza. E esta estátua é o exemplo de beleza. É ou não é? Olhem lá para ela. É tão bonito. Portanto, a maturidade é quando vocês pegam na perfeição, na proporção e no movimento e juntam-lhe beleza.
Isto é maturidade. Portanto, os gregos já dominam o movimento, os gregos dominam a proporção, os gregos dominam o equilíbrio. Agora falta-lhes dominar o quê? A beleza. E olha o caminho que fizeram dos coros até ao Apolo. Hã? Aqui sim se percebe toda a evolução da arte grega. Olhem bem o trabalho do cabelo, do Apolo. Olhem bem o trabalho do manto. Podemos comparar com coros? Não podemos, não é? Realmente é um passo gigante, um passo gigantesco em frente para o realismo. Atenção que os gregos procuram a beleza e o realismo. Isto realmente é de uma realidade absolutamente incrível. O artista que fez aqui o Apolo chama-se Praxiteles e esculpiu uma outra escultura. Quase toda a gente a prefere, o Apolo, eu não, eu gosto mais do Apolo, mas é uma escultura muito, muito famosa que se chama a Vênus de Milo. Vamos ver, a Vênus de Milo também é um exemplo da maturidade da época clássica grega, que é a junção da proporção, do equilíbrio, do movimento com a beleza. Dizem que a Vênus do Milo é uma senhora que está a sair do banho e que está assim a rolar na sua toalha, não é? Aqui o que é também muito interessante é que há um afastamento em relação à divindade. Ela é uma escultura humanizada, portanto é uma escultura de uma mulher, de um ser humano normal. Não é uma deusa, não é nada do divino. Isso também é uma ideia muito interessante e também tem a ver com a maturidade. Não se esqueçam que os gregos projetavam nos deuses aquilo que eram, portanto eles ao considerar-se perfeitos e belos, os deuses também o seriam. No entanto, isto tem aqui uma perspectiva muito mais humana. Vamos olhar para a Vênus. Eu acho-a também muito bonita. Portanto, é uma mulher muito humanizada. E aqui já temos uma leve transição para o período helenístico. E para falarmos mais tarde do período helenístico, vamos ter que perceber o que é que falta ao período clássico para ser o expoente máximo da arte grega. Vamos ver uma escultura agora, a última que vamos ver, a nível de esculturas, que vocês vão perceber perfeitamente a evolução que fizemos desde o período arcaico e vão também perceber o que é que falta para transicionarmos para o período helenístico, ok? Vamos ver. A imagem que estou a ver agora é de uma escultura de 440 a.C., em mármore, e chama-se Filha de Niobe morrendo. Niobe ou Niobe? Não sei bem. Ora, eu vou-vos contar a história de Niobe. Niobe era uma mortal, não era uma divindade, era uma mulher. Nesta altura, as mulheres com muitos filhos eram consideradas um máximo, não era o máximo da beleza, o máximo de tudo. Ela tinha 6 filhos e 6 filhas. E era uma mulher muito orgulhosa disso e muito vaidosa e passava o tempo a gabar-se. Só que foi-se gabar com a pessoa errada. Ela foi-se gabar à mulher dos Zeus, que se chamava a Latona. A Latona tinha só 2 filhos, o Apolo e Artemis. Ora, com inveja, a Latola pensou assim, já não te vais gabar mais. E foi ter com os filhos e pediu para matarem os filhos de Niobe. Os homens com uma flecha no peito e as mulheres com uma flecha nas costas. E foi o que aconteceu. E o que nós estamos a ver aqui é uma filha da Niobe a morrer. Agora, se vocês olharem para esta escultura com muita atenção, vão perceber porque é que nós vamos passar para o período helenístico a seguir. A escultura tem movimento, certo? Ela está com uma mão, está uma pose assim difícil. A escultura tem movimento. A escultura tem proporção. A escultura é proporcional. Estão cá as medidas todas, as regras todas que os gregos nos deram. A escultura tem realismo. Há um realismo físico. O corpo dela é o mais realista possível. Então o que é que falta a esta escultura? Olhem bem para a cara desta escultura. Esta mulher está a levar com uma lança nas costas. Ela devia estar em agonia, ou pelo menos com medo. Ela vai morrer. No entanto, a cara dela é... Este é conhecido, o período clássico é conhecido como o período Botox, porque toda a escultura grega é linda, mas que uma ausência de emoção. Então o que é que falta a esta escultura? Falta a emoção. O período helenístico vai ser a junção de toda esta beleza com a emoção. É o que falta aqui no período clássico. É ou não é? No entanto, a estátua é muito bonita. A filha de Niobe morrendo, terminamos a conversa acerca de escultura, mas falta-nos ainda a pintura e falta-nos também falar um bocadinho da arquitetura. No próximo vídeo da próxima semana eu vou fazer no final um especial sobre a pintura dos vasos. Vamos deixar mesmo para o fim, vamos fazer um vídeo só sobre isso. A pintura que nos chegou não é muita, porque eles pintavam em frescos, no entanto, nos anos 60 foi aberto um túmulo em Itália e lá dentro vejam só o que encontraram. Portanto, isto é um túmulo de 470 a.C., em Paestum, Itália. Isto é arte tumular. Isto revela aqui um convívio masculino com cenas. Estas cenas já demonstram movimento, portanto, já estão afastadas daquela pintura que nós vimos no período arcaico, que era com cores muito berrantes, toda a gente de perfil, toda a gente com um ângulo de maior visibilidade. Aqui
temos perfil, sim senhor, mas já não temos ângulo de maior visibilidade, e já temos aqui sem ser perfil, portanto já temos aqui outras poses, já temos aqui uma tentativa de movimento, já temos aqui umas cores muito mais suaves, não é verdade? Portanto já há aqui uma evolução também na pintura para fora daquela colagem com a arte egípcia. E agora, muito rapidamente, vamos falar então no final da arquitetura. E vou-vos mostrar um templo que é assim o suprassumo da época clássica dos gregos. Vamos ver. Chama-se o Templo de Erectón. Erecteon. Eu acho muito difícil dizer isto. Portanto, é um templo jónico. Um, cada uma das fases da arte grega tem uma coluna, já repararam? Primeiro no arcaico tínhamos a dórica, agora temos a jónica, a arte jónica. Portanto, é a escola clássica jónica. Este templo é muito interessante e os templos desta época também são muito interessantes. Porquê? Porque as colunas são mais finas e mais altas. Portanto, na época arcaica, os templos eram mais baixos, eram feitos à medida do homem, mas eram um bocadinho atarracados, eram aquela coisa do quadrado com o triângulo em cima, tipo casinha. Aqui não, aqui já temos uns templos mais altos, mais esguios, não é? E lá em cima, a nossa coluna também já tem uma espiralada, não é aquela coluna simples, não é? Porque a coluna jónica tem assim, termina com umas espirais, é muito interessante. Ora, o templo em si é lindíssimo porque o frontão é todo decorado e tem um pórtico, tem o pórtico de cariátides. As cariátides são todas as figuras femininas. As masculinas chamam-se atlantes, só uma curiosidade. Portanto, este templo é todo muito decorado, mais e mais trabalhado, há uma evolução na arquitetura que se aproxima quase da escultura, portanto há aqui um maior trabalho artístico do templo em si, e é um exemplo jónico acabado, pronto, é de 421 a.C. este templo, e tem um nome perfeitamente difícil de pronunciar para mim. E pronto, por hoje é tudo. Na próxima segunda-feira voltamos para mais arte na Grécia. Desta vez vamos terminar a arte na Grécia com o último período, que é o período helenístico, um dos períodos mais interessantes da Grécia. Tem lá a minha segunda escultura preferida, sendo que eu adoro o Apolo, mas tem lá outra que eu também gosto muito, vou falar depois. E vamos também depois no final ter uma explicação sobre então a arte da cerâmica, a arte dos vasos, que é muito importante. Quando se fala em pintura tem que se falar nos vasos, não é? Mas vamos deixar os vasos todos para o final. Até lá, não se esqueçam de subscrever, de assistir aos vídeos que estão por aí no nosso canal. Nós todas as segundas-feiras temos atualização, se vocês forem nossos subscritores. E para além disso, se tocarem no sininho que está aí ao lado do botão de subscrição, já sabem que são avisados sempre que entrar um vídeo novo no canal, porque às vezes entram vídeos de surpresa, sem ser às segundas-feiras, como miminho para os nossos subscritores. Fiquem bem durante esta semana, nós vemo-nos na próxima segunda-feira. Eu sou a Sara, tchau!